Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. Naruto, o Ninja Peitou-in, parte 30, capítulo 217. O Senhor Genji. O Senhor Genji está morto. O grito agudo ecoou por toda a vila Kirigakuri. Ao ouvirem o choro desesperado, as expressões de Ao e Gonbei mudaram drasticamente. Sovosh, Sovosh. Os dois se levantaram instantaneamente, deixando de lado toda a formalidade. Deixaram para trás a multidão perplexa e murmurante no chão. Conselheiro Sama. Ao entrarem e verem a figura ensanguentada e envelhecida caída na cadeira, seus corações se despedaçaram e seus passos se tornaram momentaneamente frenéticos. Conselheiro Sama. Gonbei correu para verificar se ele estava respirando. Ele realmente parou de respirar? Ele trocou um olhar com Ao, que estava ao seu lado. Nos olhos um do outro, viram puro choque e impotência. O céu estava caindo. Esses dois, especialmente Gonbei, seguiam o conselheiro há décadas, e o vínculo entre eles era excepcionalmente profundo. Ambos sabiam que a estabilidade atual de Kirigakuri se devia inteiramente à gestão do conselheiro. Mais importante ainda, dada a situação internacional atual, com Komogakuri tendo perdido completamente seus Jinchuriki e até mesmo seus Kaji mortos. E Tsunagakuri tendo sofrido uma derrota devastadora, o mundo estava à beira da guerra. Em um mundo ninja tão turbulento, a vila, já enfraquecida pela Era da Névoa Sangrenta, precisava desesperadamente de uma pessoa experiente para assumir o comando e guiar a vila. E, no entanto, o conselheiro morreu naquele instante. Atingido como por um raio, Gonbei tropeçou e quase perdeu o equilíbrio. Gonbei-sama. Ao correu para frente para o amparar. Uau! Uau! Gonbei respirou fundo algumas vezes, impedindo-se de ser consumido pela raiva e pela tristeza. Num instante, ele se acalmou e seus olhos subitamente se tornaram ferozes. Ao, precisamos isolar a vila imediatamente. Esta notícia não pode vazar de jeito nenhum. Seu olhar feroz era como de um falcão, e os dois porteiros se sentiram imediatamente atacados por uma fera selvagem. Sim, agora mesmo. Ao também voltou à realidade. Imediatamente correu escada abaixo para encontrar ninjas e Ambu de confiança e começar a dar ordens. Independentemente de qualquer outra coisa, a notícia da morte do conselheiro tinha que ser mantida em sigilo dentro de Kirigakuri. Além disso, foi necessário iniciar imediatamente uma busca por Ao. Embora parecesse suspeito, eles precisavam capturá-lo primeiro, independentemente do motivo. Após a saída de Ao, o olhar de Gonbei fulminou os dois guardas com a força de uma faca. Esses dois também precisariam ser investigados. Ao mesmo tempo, no andar de baixo, o cenário já era um caos completo. Ouvi errado. Conselheiro Sama. O conselheiro Sama está morto? Alguém exclamou boquiaberto. Isso deve ser falso, não é? Quem saltou para fora foi Ao-sama. Ele estava discutindo com o conselheiro. Não é possível que Ao-sama tenha matado o conselheiro, certo? Por que ele faria isso? Você não ouviu agora? Ao queria que Terumimei fosse a Mizukage, mas o conselheiro Sama preferia Zabuza-sama. Quem ouviu essa explicação gaguejou continuamente, sem conseguir pronunciar mais nenhuma palavra. Mas como pôde seu respeitado conselheiro Sama simplesmente morrer assim? Ele não conseguia acreditar, e ninguém mais conseguia aceitar também. De repente, Ao saltou do andar de cima, seus olhos severos percorrendo a multidão. Ele finalmente avistou um membro da Ambu. Midori-san. Ao-sama. O Ambu chamado Midori-san, um jovem de rosto muito honesto, saiu da multidão. Reúnam todos os Ambu e bloqueiem todas as informações referentes ao incidente recente. Além disso, iniciem uma busca completa por Ao. Sim, Midori-san desapareceu num instante. Ao também se preparava para sair e assumir o controle da situação, mas lançou um olhar frio para as dezenas de ninjas presentes. Vocês todos sabem guardar um segredo, não é? Entendido. Ao-sama. Sovosh. Após a saída de Ao, todos trocaram olhares, percebendo imediatamente que o que acabará de acontecer provavelmente era verdade. Em um telhado próximo, Naruto permaneceu em silêncio e com uma expressão fria. Sua figura parecia se misturar com o ambiente completamente discreta, embora ele tivesse testemunhado tudo o que aconteceu. Então eles estão realmente tentando suprimir as notícias assim, sem mais nem menos? Um sorriso malicioso surgiu nos lábios de Naruto. Que pena. Não vou deixar você se safar tão tranquilo. Ele abriu a interface de bate-papo. Uzumaki Unificador, morte do conselheiro. Naruto enviou as fotos, tiradas com a câmera do sistema, para Sanjo. Uzumaki Unificador. Amanhã, quero que esta notícia seja conhecida por absolutamente todos no mundo ninja. Mizunaki Sanjo. Entendido, chefe. Ao fechar a interface de bate-papo, um brilho de diversão passou pelos olhos de Naruto. Kirigakuri, uma tempestade está chegando. Sovosh. Após um clarão, Naruto desapareceu. A notícia que a vila Kirigakuri tanto queria suprimir se espalharia pelo mundo com extrema rapidez amanhã, graças à ajuda de Naruto e do conglomerado de notícias. É claro que, como testadores beta, Konoha já sabia da notícia naquela mesma noite. Naquela noite, na vila de Konoha, a pacífica e harmoniosa Konoha estava envolta num véu noturno. Luzes brilhavam em todas as casas, e o distrito comercial ainda fervilhava de atividade. Enquanto isso, Tsunade, a Hokage, trabalhava incansavelmente em regime de horas extras na Torre Hokage, tentando resolver as complexas questões após a transferência de poder. Toque, toque. De repente, alguém bateu na porta. Entre. Tsunade estava ocupada demais para levantar a cabeça, que ainda estava enterrada na pilha de documentos sobre o peito. Tsunade-sama. O membro da Ambu entrou. Mensagem da raiz. O conselheiro de Kirigakuri foi morto pelo Jounin de Kirigakuri. Ao está sendo caçado implacavelmente por Kirigakuri. O que? Tsunade ergueu o olhar, assustada, com o rosto tomado por descrença. Após se familiarizar com a situação nos últimos dias, ela se lembrou de que o conselheiro era uma figura equivalente ao Mizukage em Kirigakuri. E Ao não foi quem adquiriu o Byakugan durante a guerra.
Porque o portador do Byakugan, assassinaria repentinamente o conselheiro e fugiria. Por um instante, Tsunade se perguntou se não teria ficado confusa por ter trabalhado demais. Repita isso. O Jounin de Kirigakuri, matou o conselheiro de Kirigakuri e fugiu. Ele está sendo perseguido implacavelmente por Kirigakuri. Pum! Tsunade bateu com o punho na mesa. Isso foi realmente inesperado. Mas, o que aconteceria a seguir? Ela tinha uma ideia aproximada, mas com tantos eventos importantes recentes, o caos em Komogakuri na Terra do Relâmpago e a derrota de Tsunagakuri, ela não conseguia determinar com precisão o resultado imediato. Tragam imediatamente o terceiro Hokage e o comandante Jounin Narashikaku para uma consulta. Também, quando a Anbu estava prestes a sair, ela gritou novamente, chamem o Naruto para vir aqui também. Sim. O próprio Naruto, é claro, não estava na vila. Ele estava descansando confortavelmente em seu hotel de férias. Toda essa questão estava sendo tratada por Uzumaki Mema. As luzes da Torre Hokage permaneceram acesas até o amanhecer. No dia seguinte, uma notícia que apareceu na primeira página se espalhou pelo mundo como um terremoto. Diário do Mundo Ninja. Kirigakuri em caos. Jounin ao assassina conselheiro líder e desaparece? Sendo o jornal mais influente do mundo ninja, o Diário do Mundo Ninja manteve-se bastante neutro, desde que os interesses de Naruto não estivessem envolvidos. É claro que aparentemente era neutro, mas na verdade estava longe de ser neutro. O observador da Terra da Água, insano. Ao assassina o conselheiro Sama na hora para fazer de Terumime Mizukage. Como jornal da linha de frente da guerra, o observador da Terra da Água naturalmente incluía muitos vieses pessoais. O título Conselheiro Sama era usado de forma carinhosa, e o artigo elogiava as conquistas do conselheiro, transmitindo uma sensação de grande respeito. A empresa chegou até a organizar um funeral online para o conselheiro imediatamente. No entanto, a segunda metade focou-se bastante no ponto de que Ao fez isso para tornar Terumime Mizukage. O grande conselheiro Sama foi brutalmente assassinado pelo criminoso Ao. Ao é absolutamente desprezível. E quanto a Terumime ir atrás de Ao, ou melhor, aquela mulher? O observador da Terra da Água não afirmou isso diretamente. Mas na conclusão observou sarcasticamente. Quem sabe qual foi o papel daquela mulher nos bastidores? Ai, nossa querida conselheira Sama, você viverá para sempre em nossos corações. O artigo inteiro nunca mencionou Terumime pelo nome, embora falasse apenas dela. Notícias da Terra das Ondas. Chocante. Um Jounin mata um Kage por causa desse tipo de problema. Relatório do homem honesto da Terra do Relâmpago. Apavorante. Kirigakuri em tumulto. Jounin assassina um ancião de nível Kage. Com a chegada do segundo dia, inúmeras pessoas viram essa notícia. Capítulo 218. O sol da manhã nasceu do leste não apenas avermelhando o céu, mas também tingindo a areia oriental de carmesim. Tio suspirou ao descer da varanda e entrar no quarto. Ela não conseguia contar quantas vezes tinha visto aquela cena em sua vida, e ainda assim nada mudava. Quando Tsunagakuri foi fundada, era uma cidade pobre. Eles não tinham dinheiro nem para ter uma besta com cauda e precisavam se contentar com as bestas de uma cauda capturadas. Até hoje, Tsunagakuri continuava sendo uma cidade pobre. Era tão pobre que estava à beira da inanição, restando apenas um caminho. Cambaleando de volta para o seu lugar, Tio pegou o jornal de hoje. O jornal havia se tornado parte de sua rotina diária. As informações contidas neste jornal eram mais rápidas, oportunas e precisas do que as da própria Tsunagakuri, então ela não teve escolha a não ser lê-lo. Afinal, devido à pobreza, Tsunagakuri havia começado a retirar seus espiões da maioria dos países. Atualmente, apenas a rede de espionagem que tinha como alvo a Terra do Relâmpago ainda estava em operação. Tio começou a ler o jornal, e teve que lê-lo rapidamente. Devido à falta de verbas, esta única cópia do documento era destinada a todo o alto comando de Tsunagakuri, e ela teve que repassá-la para a próxima pessoa assim que terminasse de usá-la. No momento em que abriu o Diário do Mundo Ninja e viu a manchete, Tio congelou. Kirigakuri, Genji assassinado por Ao? Aquele velho acabou de morrer, e foi morto por um ninja da própria aldeia dele? Um lampejo de surpresa brilhou nos olhos nublados de Tio. Ela conhecia Genji. Ele era uma geração mais velho que ela e era o verdadeiro timoneiro de Kirigakuri. Ela não esperava que ele fosse morto por seus próprios ninjas assim, sem mais nem menos? Tio não ficou surpresa com a causa, ser morta por seu próprio ninja. Como todos sabiam, Kirigakuri produzia ninjas renegados. Embora esses ninjas renegados não fossem tão famosos quanto os de Konoha. Konoha produziu nomes infames em todo o mundo ninja, como Obito Uchiha, Itachi Uchiha, Danzou Shimura e Orochimaru. Mas Kirigakuri tinha mais ninjas desonestos. Praticamente todos eles foram expulsos durante a Era da Vila da Névoa Sangrenta. O ninja renegado mais recente, Momoshi Zabuza, era bastante famoso. Ela continuou lendo, procurando entender por que Ao faria aquilo. Ao procurar mais adiante, ela encontrou a resposta. Foi por causa da disputa pela próxima vaga de Mizukage? Tio não havia previsto esse motivo. Meiterumi murmurou ela o nome, tentando se lembrar da pessoa e encontrar alguma informação relevante. Os relatórios de inteligência de Tsunagakuri pareciam mencioná-la. Essa pessoa tinha uma alta probabilidade de se tornar a Mizukage. Ainda, Tio olhou novamente para o jornal em busca de confirmação, ficando ainda mais perplexa. Por que ele faria isso? A probabilidade de Meiterumi se tornar a Mizukage não era bastante alta? Após pensar um pouco, Tio não conseguiu descobrir devido à falta de outras informações. As informações de Tsunagakuri sobre Kirigakuri sempre foram escassas. No entanto, isso serviu como um aviso para ela. Durante a disputa pela posição de quarto Kazekage, embora ela não tenha se envolvido profundamente, a relação entre os dois candidatos na época também era tensa. Agora, a história se repetia, e o cargo de Kazekage estava vago novamente.
Chegou a hora de escolher um candidato. Vários nomes passaram pela mente de Chiyo. Todos eram candidatos em potencial. No entanto, o olhar de Chiyo recaiu subitamente sobre Kirigakuri, que estava sem líder. Seria Kirigakuri um alvo de guerra? Devido à morte de Genji, a situação interna de Kirigakuri deve estar um caos. Além disso, eles haviam acabado de sair do período da névoa sangrenta, uma época em que sua população era pequena. Seria o momento mais fácil para atacar. Mas após refletir um pouco, Chiyo abandonou a ideia. Simplesmente porque Kirigakuri também era pobre. Além disso, o acordo tácito com a terra foi a gota d'água. Em vez de uma vila atacar as terras pobres de Kirigakuri, seria melhor unir-se a Iwagakuri para atacar a lucrativa terra do relâmpago. O mundo ninja está ficando cada vez mais bagunçado. Ao ler isso, Chiyo se levantou. Ela precisava supervisionar pessoalmente o treinamento das crianças. Restava pouco tempo. Jounin ao mata Genji. Onoki quase cuspiu o chá que estava bebendo ao ver a notícia no diário do mundo ninja. Ele conhecia Genji. Ele era essencialmente o equivalente ao Mizukage. E Jounin ao? Essa pessoa ficou famosa por causa de um mandado de prisão de ouro emitido por Konoha. Onoki tinha uma boa memória. A impressão que ele tinha era de que fora ele quem havia tomado o Byakugan de Konoha. Por que ele mataria o Mizukage? Onoki leu mais adiante e em linhas gerais entendeu. Ele havia recorrido ao assassinato devido à luta pelo cargo de Mizukage. Essa foi uma ótima notícia. Agora Kirigakuri também mergulhará no caos. Onoki estava, na verdade, um tanto satisfeito por dentro. O enfraquecimento de uma vila rival era um fortalecimento de Iwagakuri. Mas, por que um conflito interno dessa magnitude irromperia repentinamente em Kirigakuri? O ninja da própria aldeia matar o seu próprio Kage era uma ocorrência rara. Parecia que ele nunca tinha se deparado com aquilo antes. Espere um minuto. Onoki de repente se lembrou daquela mão sombria, Obito Uchiha. Ele parecia ser o responsável pela morte do quarto Hokage. Não, espere. Os jornais, há alguns dias, enfatizaram que o quarto Hokage morreu pelas mãos da raposa de 9 caudas. Então, qual outro Hokage no mundo ninja morreu pelas mãos de seus próprios ninjas? Após muita reflexão, pareceu-me que o terceiro Kazekage de Tsunagakuri era o mais provável, mas não havia provas. Mas, Onoki estava um pouco confuso. Por que alguém mataria um ancião por causa de uma disputa pela posição de Kage? Ele queria entregar o cargo de Tsuchikage ao seu discípulo ingrato, mas esse discípulo não o quis. Ele até fugiu da vila por causa disso e se juntou àquela organização chamada Akatsuki. Matar um Kage dessa forma ia completamente contra o espírito de Iwa. Pensando nisso, Onoki tomou um gole de água e começou a ponderar sobre quais benefícios Iwagakuri poderia obter com essa situação. Após muita reflexão, concluí que não havia nenhuma vantagem. Kirigakuri não era o alvo em primeiro lugar. Havia até desvantagens. Originalmente, ele planejava incorporar Kirigakuri ao seu plano, juntamente com Tsunagakuri, para um ataque triplo contra a rica Terra do Relâmpago. Agora, ele havia perdido misteriosamente um ajudante. Então, seria possível integrar Konoha ao grupo? Onoki mergulhou em contemplação, analisando os prós e os contras. A Vila da Chuva estava como sempre. A chuva caía sem parar, como se nunca cessasse. Na torre alta, no lado oeste da vila. Nagato também estava lendo o jornal de hoje. Ao ver a notícia, não pôde deixar de pensar. Um ninja assassinando um ancião? Ele não estava muito familiarizado com a estrutura de poder interna de Kirigakuri, mas o observador do País da Água explicou-a em detalhes. Ele não tinha uma impressão profunda da Terra das Águas, aquela nação insular localizada no oceano. Se ele tinha alguma impressão específica, eram 2 ou 3. Obito Uchiha já havia controlado o quarto Mizukage usando seu Sharingan. Dois membros da organização Akatsuki vieram de Kirigakuri, um dos quais já estava morto. Fora isso, a única coisa com que ele realmente se importava em Kirigakuri era 3 caudas e Zobu. Enquanto isso não fosse afetado, não havia problemas. No entanto, Konan, qual esquadrão da organização está mais próximo da Terra da Água? Os olhos âmbar de Konan o encararam e ela disse: Kizami e Itachi Uchiha são os que estão mais próximos de lá. Kizami e Itachi Uchiha? Mais alguém? Perguntou ele novamente. Além deles, o grupo de Ongonshon Uchiha e Kakuzu, que estão em uma missão para atormentar o País do Relâmpago no País das Ondas, são os próximos. Eles? Nagato murmurou algo, lembrando-se da força que Ongonshon havia demonstrado anteriormente e tomou sua decisão. Enviem Ongonshon e Kakuzu para o País da Água para investigar. Prestem atenção especial ao estado da Três Caudas. Além disso, fiquem de olho em Obito Uchiha. Ele já usou o quarto Mizukage como um fantoche antes. Talvez ele tente atacar durante esse caos. Entendido. Na sala de conferências todos estavam reunidos, mas imersos em tristeza, e a atmosfera era excepcionalmente pesada. Sentado na cabeceira da mesa, Gonbei observava as expressões de todos os presentes. Com uma expressão de dor, ele anunciou em voz alta: o incidente de ontem foi minuciosamente investigado. Foi tudo culpa de Danzou Shimura. Capítulo 219. Tudo foi obra daquele velho desgraçado, Shimura Danzou. As palavras de Gonbei foram assertivas, como se o fato fosse inegável. Assim que ele disse isso, os participantes reunidos imediatamente começaram a murmurar. Shimura Danzou? O ninja olhou para um parceiro familiar e perguntou, confuso: aquele é o ancião que desertou da Vila da Folha? Sim, aquele vilão notório que estava no comando da Raiz. Foi mesmo ele? De seus assentos elevados, Gonbei e Midori trocaram olhares e acenaram discretamente com a cabeça para o debate acalorado que acontecia lá embaixo. Quem era o verdadeiro assassino?
Eles naturalmente não sabiam. O único suspeito possível no momento era Ao. Inicialmente suspeitaram que Ao, que havia assassinado o ancião Genji ontem, fosse alguém disfarçado. No entanto, depois de vasculhar em cada canto da aldeia, descobriram que o próprio Ao havia desaparecido. Portanto, é muito provável que Ao tenha sido quem matou o ancião conselheiro. Isto era certo. No entanto, após discutirem durante a noite toda, Gonbei e Midori decidiram alterar ligeiramente essa conclusão. Shimura Danzou foi o mentor de tudo, e Ao era apenas um fantoche manipulado por seu genjutsu. Essa alteração foi resultado de cuidadosa deliberação, tudo em prol da Vila da Névoa. O clima político atual, tanto no mundo ninja quanto na Vila da Névoa, estava à beira de uma situação perigosa. Especialmente a Vila da Névoa, que mal havia emergido da era da Vila da Névoa sangrenta e começado a se recuperar havia menos de 2 anos quando tal incidente ocorreu. A aldeia inteira estava sem líder, à beira do caos, a um passo do abismo. Esse tipo de confusão na Vila da Névoa era o mais fácil de ser explorado por forças externas. Se uma guerra eclodisse com outras nações neste momento, as consequências seriam inimagináveis. Baseados em sua experiência histórica, Gonbei e Midori concluíram. Entre seus vizinhos, a Terra do Relâmpago estava preocupada com seus próprios problemas, e a Vila da Areia estava em situação semelhante. Eles não precisavam se preocupar com esses dois. O único a temer era a Vila da Folha. Se existisse uma vila em todo o mundo ninja que nutria o ódio mais profundo pela Vila da Névoa, essa vila era sem dúvida a Vila da Folha. Por isso, quando souberam há algum tempo que a Vila da Folha havia adquirido o autoproclamado Deus Ninja Uzumaki Naruto, o ancião ficou preocupado por um bom tempo. Felizmente, a Vila da Folha manteve-se como sempre foi, amante da paz. Ao contrário de outras aldeias como a Vila da Pedra e a Vila da Nuvem, que possuíam um forte desejo de agressão e guerra. Nas décadas que se seguiram à fundação das Vilas Ocultas, e após terem sido temperadas por 3 grandes guerras, o alto comando da Vila da Névoa tinha uma compreensão clara da política da Vila da Folha, o amor pela paz. Primeiro havia um incomparável e poderoso primeiro Hokage, que no entanto, ajoelhou-se perante os outros 4 Kage. Depois havia o bom e velho senhor Sarutobi Hiruzen. Em comparação com outras aldeias, a aldeia da Folha era um farol de paz, aderindo ao princípio, não ofenderemos aqueles que não nos ofendem. Isso era raro e valioso no mundo ninja. Então, quando o ancião conselheiro foi assassinado e a Vila da Névoa mergulhou no caos enquanto o mundo ninja caminhava para a guerra, os dois discutiram o assunto. Para evitar que a vila desaparecesse da história e, mais importante, para impedir que a Vila da Folha cobiçasse a Vila da Névoa, eles decidiram culpar a Vila da Folha. Afinal, a Vila da Folha era uma das raras vilas dos mocinhos no mundo ninja. E as pessoas boas, bem, elas mereciam ser aquelas com a arma apontada para elas. Atribuir a culpa a Shimura Danzou era o mesmo que atribuí-la à Vila da Folha, quando a Vila da Folha fosse justamente incriminada e ficasse sem número palavras em sua defesa. Isso permitiria que a Vila da Névoa tivesse uma preciosa oportunidade de se recuperar. A Vila da Folha certamente evitaria, como antes, iniciar guerras externas, especialmente quando estivesse errada. Eles não atacariam a Vila da Névoa. Certo? Gonbei olhou para a multidão com um lampejo de determinação nos olhos. A Vila da Névoa foi encurralada. Silêncio, pessoal. Ele rugiu batendo na mesa para silenciar a sala de conferências. Assim que a sala ficou completamente silenciosa, ele começou a relatar o relatório de investigação da Anbu do dia anterior. Independentemente de a deserção de Danzou ter sido real ou falsa, ele conspirou ontem para derrubar o governo da Vila da Névoa. O astuto Shimura Danzou usou seu Sharingan para controlar Ao e usou Ao para assassinar o ancião conselheiro. Danzou pode ter outros planos, ainda mais insanos no futuro. Assim que Gonbei terminou de falar, a multidão voltou a discutir. Então é isso. O ninja exclamou após ouvir. Não me admira que a roupa íntima da nossa linda vizinha, que estava pendurada do lado de fora, tenha sido roubada. O quê? O ninja ao lado dele ficou chocado. Isso também foi feito por Shimura Danzou? Deve ter sido aquele velho desgraçado. O ninja que falou antes tinha certeza absoluta. Sua voz estava um pouco alta, alta o suficiente para que Gonbei no palanque a ouvisse. Gonbei não conseguiu evitar lançar um olhar para o homem, reconhecendo-o imediatamente como um jovem habitualmente lascivo. Ele ficou sem palavras, mas não conseguiu dizer nada. Todos, tenham cuidado e estejam preparados para o próximo movimento de Shimura Danzou. Gonbei finalmente ordenou. A vila entrará em estado de alerta máximo a partir de agora. Ninguém poderá entrar ou sair. Sim. Reunião encerrada. Assim que as palavras foram ditas, as pessoas na sala de conferências começaram a sair. De repente, uma voz alta ecoou. Lord Gonbei. O ancião conselheiro faleceu, e nós nem sequer temos um Kage. Não deveríamos eleger um novo Mizukage para liderar a Vila da Névoa daqui para frente? Um Mizukage? Ao ouvirem a sugestão, todos pararam imediatamente, com os olhos fixos em quem falava. Midori. O olhar de Gonbei atravessou a multidão, mas ao perceber que se tratava de um membro conhecido da Anbu, sua expressão suavizou-se. Antes que ele pudesse falar, outra voz se intrometeu. Isso mesmo, Lord Gonbei, o cargo de Mizukage está vago desde o 4º Mizukage. É hora de escolher um novo Mizukage. Essa observação foi como um sinal, imediatamente seguida por mais vozes em concordância. Exatamente. Senhor, chegou a hora de escolher um Mizukage. Gonbei, de pé em um ponto alto, viu tudo com clareza. Ele percebeu nitidamente que a maioria dos oradores pertencia a Anbu, com alguns poucos de outras divisões. Mas quase todos eles eram Jounin. Diante da pressão de tantas pessoas, Gonbei hesitou. Ele havia planejado adiar a escolha de um Mizukage por um tempo, já que Terumi Mei, a quem o ancião conselheiro havia inicialmente favorecido, estava atualmente envolvido no incidente do assassinato de Ao.
Embora repleto de inconsistências, o incidente inegavelmente ocorreu. Isso deixou em dúvida. Todos os olhares estavam fixos em Gonbei, aguardando sua resposta. A ausência de um Mizukage não era um problema antes, mas agora que o ancião conselheiro havia falecido, era a hora de eleger um novo. É preciso saber que a eleição de um Mizukage representou uma grande reconfiguração de interesses. Quase todos os presentes eram elites da Vila da Névoa, e todos queriam colher benefícios significativos dessa seleção de Mizukage. O ancião não tinha Lord Zabuza em alta consideração? Receberemos Lord Zabuza de volta para se tornar um Mizukage? De repente alguém perguntou hesitante. Essa pergunta foi como uma pedra gigante atirada em um lago calmo. Momoshi Zabuza? Ele é apenas um ninja renegado. Como ele poderia se tornar um Mizukage? Um ancião cujos interesses estavam ameaçados, retrucou furiosamente, como se sua mãe tivesse acabado de morrer. Mas Lord Zabuza foi pessoalmente indicado como sucessor do Mizukage pelo ancião conselheiro. Ao ouvir isso, o rosto de Gonbei escureceu imediatamente. Como uma mentira proferida pelo ninja renegado se tornou um endosso pessoal. Como ele não sabia que o conselheiro mais velho favorecia Zabuza? Acho que a senhora Terumimei é uma escolha melhor. A senhora Terumimei é forte e sua origem é confiável. Bah, acho que você é o traidor. Quem assassinou o ancião conselheiro era parceiro do Lord Terumimei. Mas Lord Al não era controlado por Danzou? Num instante, a sala de conferências transformou-se no mercado caótico, com todos apresentando seus pontos de vista, completamente incapazes de convencer seus oponentes. Em meio ao clamor, alguns membros da Ambu permaneceram em silêncio, limitando-se a anotar cada pessoa e o candidato que apoiavam. Em particular, eles registraram meticulosamente os nomes de todos aqueles que não apoiaram Zabuza. Suficiente. Gonbei rugiu, pondo fim ao caos. O ancião conselheiro acabará de falecer, e a Vila da Névoa já se encontrava em tal desordem. Eles ainda pareciam ninjas de verdade? Quando Gonbei falou, todos pararam de discutir. Este assunto não será discutido agora. Uma reunião especial será realizada posteriormente. Por hora, encerramos a sessão. As pessoas, agora instantaneamente antagônicas umas às outras devido às discussões anteriores, foram embora uma após a outra. Imediatamente após o término da reunião, a ata apareceu na mesa de Mizunaki Sanjo. Muita controvérsia. O plano falhou. Ao largar o relatório da reunião, Sanjo disse friamente, iniciar o plano B. Prepare-se para uma grande perturbação. Canal Gameplay escute áudio novel. Capítulo 220. No barco a caminho da Terra das Águas, a equipe 7 apreciava a bela paisagem. Sob o sol poente, o oceano distante, tingido de vermelho, ondulava suavemente, as ondas criando dobras sinuosas. O pôr do sol imenso, já longo na superfície do mar, constantemente enrugado, possuía uma estranha espécie de beleza. É tão lindo! Sakura, parada junto à proa, ficou comovida com a vista. Pensando em algo, ela se virou para Sasuke. Sasuke-kun, olha rápido. Que pôr do sol lindo! Compartilhando uma bela vista com a pessoa que amava, seus olhos brilhavam. Sasuke, pela primeira vez, não estragou o momento. Embora ainda mantivesse sua postura fria e distante, desta vez ele acenou levemente com a cabeça. Ele também encarava fixamente a superfície vermelha do mar, sem piscar. O reflexo do sol imenso na água tingiu suas pupilas de vermelho. Essa era uma cena rara na região interior. Sovoshi, inspirado por aquela grandiosidade, Naruto se encheu de entusiasmo. Ele saltou, aterrissando em segurança na borda do parapeito do barco. Olhando para baixo, o mar lá embaixo era de um preto profundo e escuro. A cor era preta, devia ser um mar profundo. Ele ergueu o olhar novamente, contemplando a água ao longe. Foi maravilhoso. O mar estava excepcionalmente calmo. Nesse exato momento, Naruto quase teve vontade de baixar as calças e fazer xixi. Mas não por causa da Sakura que estava ao lado dele. Por causa da presença de Sakura ao seu lado, Naruto teve que desistir da ideia. No entanto, ele ergueu as duas mãos bem alto. Eu, Naruto Uzumaki, sou o homem que se tornará o rei dos piratas. Haha, foi ótimo. Sakura estava prestes a explodir porque Naruto havia interrompido seu momento íntimo com Sasuke, mas a fala de Naruto a deixou confusa. Rei dos piratas? O que é isso? Sakura desviou momentaneamente o olhar de Sasuke para Naruto. Lembrando-se de um certo homem, Naruto sorriu. É um pirata chamado Monk D. Luffy. Será que ele já se tornou o rei dos piratas? Já se passaram tantos anos, deve estar terminado, certo? Por falar nisso, se eu tivesse transmigrado para algo como One Piece em vez de Naruto, com certeza já seria o rei dos piratas, não é? Esqueça, pare de pensar. O olhar de Naruto voltou-se para os dois, e ele fez a pergunta que estava em sua mente. A propósito, por que vocês dois seguiram em frente? A presença deles aqui decorre de um incidente ocorrido há alguns dias. Alguns dias antes, Naruto foi convocado com urgência ao escritório do Hokage. Após se encontrar com o quinto Hokage, ele ficou sabendo de uma notícia. A Vila da Névoa emitiu um sério protesto diplomático, acusando Danzou Shimura, o antigo ancião de Konoha, de causar danos significativos à névoa, incluindo o grave crime de controlar Ao para tentar assassinar o antigo Mizukage. Outros podem não saber, mas Naruto certamente sabia. Calúnia. Pura calúnia. Aquele velho cachorro Danzou Shimura ainda estava carregando tijolos na Terra da Grama. Como ele poderia, em hipótese alguma, assassinar o Mizukage? Nem mesmo a unidade de clone de Naruto, o Danzou número 1, fez qualquer movimento extra. Assim, ao ouvir essa notícia, o rosto de Naruto escureceu imediatamente. No mundo ninja, ele, Naruto Uzumaki, era o único que podia difamar os outros. Ele não podia ser o difamado. Tsunade disse a Naruto para ir ao País da Água e investigar. Como Danzou Shimura era o antigo líder da raiz, fazia sentido que o atual líder, Naruto, investigasse e acalmasse o protesto diplomático ao mesmo tempo. Naruto sorriu instantaneamente. Ele aceitou decisivamente a missão de visitar a Vila da Névoa.
Naturalmente, devido à pouca idade e inexperiência de Naruto, a vila também providenciou um ninja experiente para acompanhá-lo. Isso mesmo, era o outro Sannin, o sábio tarado. Mas não terminou aí. Kakashi surgiu do nada, querendo participar da missão, e se juntou a eles. Naruto pensou que era o fim, mas quando eles partiram, o time 7 já estava completo. Ao ouvir a pergunta de Naruto, Sakura hesitou por um instante. Então, lançou um olhar rápido para Sasuke e sussurrou com um tom sedutor. Sasuke-kun veio, então eu vim também. Naruto voltou seu olhar para Sasuke. Você veio, então eu vim também, disse Sasuke, lançando um olhar displicente para Naruto antes de desviar o olhar. Essa razão deixou Naruto sem palavras. Sakura está perseguindo o marido. O que você está perseguindo? Não me persiga. Isso não vai acontecer. Din. Quando ele estava prestes a dizer algo mais, Naruto percebeu uma mensagem aparecer no grupo de bate-papo. Besta seladora das marés, marionete de Shukaku, Lorde Naruto. Encontramos aquela tartaruga que você mencionou. Encontrou? Naruto ficou radiante, mas logo se acalmou. Encontrar uma agulha num palheiro foi tão fácil assim? Certifique-se de que não pegaram a agulha errada. Primeiro, questione. Depois, acredite. Pai bondoso da raiz, espere por mim, estou indo verificar. Olhando para cima, Naruto percebeu que seus dois companheiros o observavam. Ele esboçou um sorriso de desculpas. Eu tenho algo para fazer. Já volto. Espere, aonde você está indo? Gritou Sasuke. Infelizmente, antes que ele pudesse terminar, Naruto desapareceu num instante. Aquele deus voador do trovão de novo. Um dia eu aprendo isso. A cena muda. A mais de 100 quilômetros de distância, num instante, Naruto surgiu do nada. Lorde Naruto. Assim que Naruto apareceu, encontrou o barco lotado de pessoas. Ao verem Lorde Naruto aparecer, todos imediatamente prestaram continência. Ao ver a multidão agitada, ele imaginou que todos estivessem ali para pescar frutos do mar. Aquele tal de Golden é bem rápido. Resmungando baixinho, Naruto entrou na cabine e encontrou o boneco de Shukaku. Lorde Naruto, olhe depressa, é isto? Assim que Naruto entrou, o fantoche de Shukaku apresentou-lhe uma urna antiga e enferrujada que parecia um artefato. A forma pareceu muito semelhante à descrição de Boruto para Naruto. Mas para saber se era verdade, ele teria que experimentar em primeira mão. Assim que ele tocou, uma mensagem apareceu. Parabéns, você encontrou um easter egg. Deseja coletar? Após a coleta, o easter egg será ativado. Naruto ficou radiante. Afinal, era real. Sem hesitar. Coletar. Você coletou. Desbloqueando o easter egg. Você desbloqueou mais jogos. Selecione e compre na interface do sistema. Você desbloqueou este easter egg. A missão final será desbloqueada antecipadamente? A missão final. Torne-se o Hokage. Derrote Kaguya Otsutsuki. Ao concluir as missões finais acima, você terá a oportunidade de retornar à realidade. Zumbido. A mensagem foi chocante demais. Naruto sentiu um zumbido nos ouvidos, em seguida não conseguiu ouvir mais nada. Essa missão suprema, eu posso realmente voltar à realidade depois de concluí-la? Naruto não pôde evitar uma pontinha de dúvida. Isso é real? Mas na verdade fui morto por aquele caminhão enorme. Como posso voltar atrás? Assim que a dúvida surgiu, mais explicações apareceram. Naruto os examinou um por um. Descobriu-se que ele poderia retornar à realidade com esse corpo, com o corpo de Naruto Uzumaki? Dessa vez, Naruto ficou ainda mais confuso. Sério, cara? Este corpo atual? Eu sou Naruto Uzumaki, o mais forte do mundo ninja. Praticamente invencível. Voltar com este corpo? Tem certeza? Ele leu atentamente várias vezes. De fato, dizia exatamente isso. Naruto estava meio cético, meio convicto. De qualquer forma, ele finalmente poderia voltar para casa. E se ele realmente pudesse voltar neste corpo, não seria simplesmente incrível. Ele não só poderia viver por um tempo incrivelmente longo, facilmente por dezenas de milhares de anos, como também alcançar a imortalidade. Ele também poderia adquirir ainda mais e mais habilidades. Nesse ponto, com a força que tinha, contanto que não fosse tolo o suficiente para desafiar diretamente a máquina estatal, ele seria invencível. Espere. Mesmo que ele desafiasse o aparato estatal, ainda assim seria invencível. Naruto parou para listar suas habilidades. Até mesmo os 3 jutsus básicos seriam de nível divino no mundo real. Os outros eram ainda mais invencíveis. Deus voador do trovão, o mundo é seu, ele pode ir para onde quiser. E vários tipos de ninjutsu. Em termos de poder destrutivo, mesmo em uma super cidade, o uso instantâneo de um jutsu elemental poderoso, como a liberação de gelo, poderia transformar imediatamente qualquer supermetrópole em uma paisagem de espinhos de gelo. Uma palavra, invencível. É que este corpo atual estava um pouco fraco, pensou ele. Em todo caso, após vivenciar um momento de pura felicidade, Naruto continuou a verificar seus outros ganhos. Ao abrir a interface do sistema, Naruto notou mais uma opção. Anteriormente havia 4 funções do sistema: loja, campo de treinamento, casa de habilidades e arena de duelos. Agora havia uma opção adicional: aviões? Ele abriu com curiosidade. De repente, inúmeros pontos de luz de várias cores, dispersos de forma desordenada, saltaram para fora. Em seguida, os pontos pareceram seguir uma certa regra, organizando-se um a um em uma determinada superfície. Num instante, essa interface se transformou numa parede de jogos, não numa parede de posteres de filmes e televisão. Inúmeros jogos e programas estavam listados lá. Posteres de One Piece, GTA, Homem-Aranha e inúmeros outros apareceram ali. Após entrar, um novo conhecimento foi adicionado à sua mente. Todos os mundos exibidos naquele momento eram mundos nos quais ele poderia entrar? Dessa vez, Naruto ficou ainda mais chocado do que com a revelação de que poderia retornar à realidade. Todos esses eram mundos para os quais ele podia viajar? Caramba, isso é incrível!
Apesar de Naruto frequentemente se orgulhar de ser completamente calmo, ele ainda tremia de excitação. Ele poderia retornar à realidade e também poderia se aventurar pelos inúmeros mundos celestiais. Decolagem. De repente, Naruto sentiu vontade de experimentar. Ele escolheu One Piece, um dos animes mais conhecidos e populares. Com o coração transbordando de alegria, ele clicou. O resultado? Isso levou a concluir que primeiro precisava limpar este mundo? Droga! Naruto ficou um pouco irritado. Esquece, essa promessa ainda é ótima. Após analisá-la um pouco mais, ele fechou a interface. Naruto declararia este easter egg o mais forte de todos os tempos. Simplesmente não poderia ser mais incrível. Capítulo 221. Era o mesmo barco que seguia em direção à Terra das Águas. O sábio Tarado e Kakashi-sensei estavam descansando na popa, enquanto os 3 membros do time 7 estavam na proa. Os 3 estavam sentados em silêncio, separados um do outro, na proa do barco. Mas em comparação com o momento anterior, a situação entre os 3 havia mudado ligeiramente. Naruto estava sentado no barco, rindo incontrolavelmente para si mesmo. Ao verem isso, Sakura e Sasuke trocaram um olhar estranho. Ambos perceberam curiosidade nos olhos um do outro. O que exatamente aconteceu agora? Naruto saiu por meia hora e voltou com essa aparência? Naruto, o que há de errado com você? Por fim, a curiosidade de Sasuke falou mais alto e ele não conseguiu se conter e perguntou. Haha, nada. Naruto riu e imediatamente mudou de assunto. Ei, já que estamos tão entediados, que tal irmos pescar? Pesca? Ao ouvir isso, uma linha escura apareceu perto do olho de Sasuke. Naruto estava realmente agindo de forma muito estranha hoje. Sim, pescar. Naruto assentiu enfaticamente com uma expressão completamente séria. Então, de repente, um sorriso radiante surgiu em seu rosto, um sorriso tão brilhante quanto o sol que quase cegou os outros 2. O sol acabará de se pôr, mas parecia que ia nascer de novo. Recentemente adquiri uma vara de pesca super útil. Naruto disse misteriosamente. Ainda não tive a chance de usá-la, então agora é o momento perfeito para testá-la e ver se esta vara é boa mesmo. Com isso, Naruto tirou a vara de pescar, um item há muito estimado pelo clã Otsutsuki, de sua mochila. Ao observar a haste totalmente vermelha, composta de algum material desconhecido e poderoso, além de chakra, Naruto estava completamente confiante em sua qualidade. Este era um item do clã Otsutsuki, com certeza era durável. Vamos! Gritando em tom de brincadeira, Naruto brandiu a vara com toda a sua força, lançando-a para longe. Assim que o anzol caiu, o talento máximo de Naruto entrou em ação imediatamente. Antes mesmo que ele pudesse reagir, o anzol foi mordido por uma criatura gigantesca. Eis que surge a minha presa. Ao perceber que havia fisgado algo, Naruto imediatamente começou a recolher a linha. Apenas. Porque a vara parecia tão pesada para puxar. Mas, será que algum peixe poderia ser mais forte que Naruto Uzumaki? Até mesmo um rei do mar pode ser pescado. Acender. Naruto rugiu, usando a explosão para exercer força máxima. No instante seguinte, uma enorme massa negra emergiu do mar e disparou rapidamente em direção ao barco. A sombra colossal da espécie de peixe desconhecida envolveu instantaneamente o pequeno barco. Era como se um pé de tamanho 46 estivesse prestes a esmagar uma formiga. Ao ver o monstro descendo do céu, Sakura gritou de terror, seus olhos ficando brancos. Naruto! Jiraiya também não conseguiu se conter e gritou com o gigante voador. Mas antes que alguém pudesse reagir, o enorme peixe no ar já havia caído com força. Plot! O pequeno barco da amizade virou completamente. A cena muda. Nesse momento, o barco de Naruto virou dentro da capital do País da Água, numa sala secreta. Você disse, o quê? Qual é a missão? A voz rouca e inconfundível de Orochimaru não pôde deixar de mudar ligeiramente. Qualquer um podia perceber a surpresa nela. Ele ficou completamente chocado. O que a pessoa à sua frente queria que ele fizesse? Assassinar o daimyo da Terra da Água? E não apenas o assassinato, mas erradicar completamente toda a família do daimyo. Orochimaru não pôde deixar de examinar Black Mamba, Setsu, à sua frente e, em seguida, associá-la a Obito Uchiha atrás dele. O que exatamente eles queriam alcançar? O que realmente implicava o plano Olho da Lua? Assassinar o daimyo? Para um ninja renegado cuja filosofia já era considerada desviante, essa ação foi radical demais. Minha descrição não foi clara o suficiente? Black Mamba manteve sua postura habitual. Seus olhos inexpressivos nem sequer se contraíram ao se mencionar um crime tão hediondo. Era como se a vítima não fosse um daimyo, mas um gato ou cachorro de rua. Vou repetir mais uma vez. A missão do Lorde Obito para você desta vez é assassinar o daimyo, matar todos os líderes da estrutura de poder do País da Água e destruir completamente o governo central do País da Água. Ao ouvir falar de uma missão tão absurda, Orochimaru não pôde deixar de inspirar profundamente, sentindo um arrepio de alívio. Confirmado. Ele não tinha entendido errado. Era mesmo essa missão. O que diabos Obito Uchiha quer fazer? Esse pensamento girava em sua mente. Orochimaru lutava para manter a compostura, lançando um olhar profundo ao Zetsu negro. No entanto, um pensamento repentinamente passou pela mente de Orochimaru. Independentemente do que eles planejem fazer, eu alcançarei meu próprio objetivo primeiro. Sua voz fria soou novamente. Você concordou em me entregar o boneco da reencarnação do mundo impuro para esta missão. Onde ele está? Aqui. Black Mamba puxou um pergaminho de algum lugar, abriu e um corpo de reencarnação do mundo impuro, envolto em mumificação, foi libertado. Isso é. Ao olhar para a múmia, que poderia ser o primeiro ou o segundo Hokage, o olhar de Orochimaru subitamente tornou-se frio, o gelo em seus olhos penetrando diretamente no Black Mamba. Prometeram dar-lhe o corpo da reencarnação do mundo impuro, e foi só isso que ele recebeu? Será que estavam tentando enganá-lo? Este é o primeiro Hokage.
Diante da ameaça flagrante de Orochimaru, Black Mamba permaneceu imperturbável, agindo como se não a tivesse notado. Lord Obito instruiu você a usar este corpo de reencarnação do mundo impuro para completar esta missão. Percebendo o brilho feroz nos olhos de Orochimaru, Black Mamba sorriu com indiferença. A propósito, Lord Obito está atualmente na Terra da Água. Você deve ter cuidado. O humor dele não anda muito bom ultimamente. Havia um toque de escárnio em seus olhos enquanto ele falava. Contudo, ao ouvir aquele nome, a expressão de Orochimaru escureceu. Ele estava impotente. Ao ouvir o nome daquela pessoa e pensar naquele Mangekyou Sharingan, Orochimaru soube que não conseguiria resistir. Quanto à missão específica, Orochimaru percebeu que aquilo era uma conspiração para incriminá-lo completamente pelo incidente. Mas, ele tinha escolha? Se for esse o caso, que comece o caos. Orochimaru bateu palmas. As bandagens da múmia se romperam e o rosto benevolente do primeiro Hokage emergiu. Ele ficou momentaneamente confuso, pois sua memória ainda estava fixa no momento anterior ao selamento. Então ele olhou em volta. Ele não reconheceu o Zetsu negro, mas a outra pessoa. É você de novo. O que você quer fazer desta vez? Ele se lembrou da última missão, que quase destruiu Konoha. Felizmente ela foi impedida pelo descendente, não talvez o neto de Tsunade. Mas por que ele havia caído nas mãos dessa pessoa novamente? O que ele pretendia controlá-lo para que fizesse agora? O sol poente lá fora iluminava metade do rosto de Orochimaru. Recortado pelas sombras, o rosto de Orochimaru exibia uma malícia cativante. Ele curvou os lábios num arco arrepiante e sua voz rouca soou. Primeiro Hokage, por favor, faça com que toda a Terra da Água mergulhe no caos. Naquela noite, a capital da Terra das Águas sofreu o desastre florestal mais terrível de sua história. Inúmeras árvores imponentes brotam do chão, transformando à força a cidade moderna densamente povoada em um inferno verde. Felizmente, a maioria das pessoas sofreu apenas ferimentos. Contudo, no dia seguinte, as pessoas ficaram espantadas ao descobrir que o daimyo da Terra da Água, juntamente com todos os altos funcionários, havia se transformado completamente em adubo. O daimyo havia sido assassinado. A Terra das Águas foi abalada. Todo mundo ninja ficou abalado. Capítulo 222. A sutil repercussão causada pelo assassinato do daimyo por Orochimaru transformou-se numa onda monstruosa que chocou todo o mundo ninja no dia seguinte. Graças a divulgações em mídias como o Diário do Mundo Ninja, o tsunami varreu todo o mundo ninja. Dessa vez, não ficou restrito ao pequeno mundo dos ninjas. Até mesmo o mundo civil ficou atônito com a loucura de Orochimaru. Enquanto o mundo ainda se recuperava da crueldade de Orochimaru e da subversão da tradição, outra notícia chocou o mundo ninja novamente. O Uchiha Obito havia aparecido na Vila da Névoa. Dessa vez, ele não se limitou a controlar o Mizukage. Ele queria governar abertamente a Vila da Névoa. Além disso, ele tinha um cúmplice, Shimura Danzou. Será que esse ninja renegado da Vila da Folha, o antigo líder da Anbu Raiz, estaria em conluio com o Uchiha Obito? A respeito disso, o cidadão preocupado Uzumaki Naruto declarou: já que você acusou Danzou injustamente, não seria um desperdício não mostrar o rosto dele? O Uchiha Obito emitiu um ultimato. A Vila da Névoa naturalmente recusou, mas assim que o prazo expirou, Shimura Danzou imediatamente ativou o modo assassino. Impulsionado pelo ressentimento de ter sido falsamente acusado, o golpe de Danzou, uma vez desferido, foi surpreendente. Aqueles indivíduos anotados no pequeno livro preto pelos membros da Anbu da Vila da Névoa durante a reunião interna foram atingidos instantaneamente por um golpe devastador. O lobo saltou para fora, e seria uma pena não aproveitar a oportunidade. Todas essas pessoas foram encontradas mortas em suas casas. Felizmente, eles não haviam acabado com a própria vida. A jogada de Danzou removeu completamente o último obstáculo para Zabuza se tornar o Mizukage. Essa ação causou sensação no mundo ninja. A Vila da Névoa estava completamente tomada pelo medo e pela paranoia. Justo quando o poder de Uchiha Obito estava no auge, e toda a Terra da Água e a Vila da Névoa estavam mergulhadas em crise, aquele homem apareceu. O herói Momoshi Zabuza surgiu. Liderando a Ku, ele proferiu um discurso famoso e, em seguida, liderou os ninjas da Vila da Névoa em uma resistência desesperada contra o Uchiha Obito. Inicialmente, a Vila da Névoa não tinha poder para resistir, mas a entrada de forças externas tornou a situação imprevisível. Primeiro, as forças da Vila da Folha, lideradas pelo grupo de Naruto, juntaram-se à luta. Em segundo lugar, surgiu a organização Akatsuki. A chegada dessas duas forças acrescentou mais uma camada de volatilidade à situação da Terra da Água. Em uma ocasião, o Uchiha Obito e o grupo de Naruto se encontraram por acaso. Naruto, como força principal, lutou contra o Uchiha Obito por 800 rodadas, batalhando até que as próprias estradas fossem obliteradas. O resultado? Enquanto Shimura Danzou e outros ajudantes estavam envolvidos com os demais, o Uchiha Obito usou o poder de seu Mangekyou Sharingan para dividir o Uzumaki Naruto ao meio. Em estado de choque e consternação, o deus ninja, Uzumaki Naruto, estava morto. A morte de Naruto abalou profundamente o povo da Vila da Folha. Após terem feito todos os seus esforços para expulsar o Uchiha Obito e seu grupo, ao olhar para o cadáver de Naruto, Jiraiya ficou inconsolável, sem ar. Seu reconhecido filho da profecia, o próprio filho de Minato, seu discípulo. Como ele pôde morrer assim? Kakashi ficou estupefato, sem palavras. Ele pensava que tal coisa não lhe aconteceria novamente, mas... por quê? Sakura ficou estupefata, sem conseguir falar por um longo tempo. Uchiha Sasuke ficou igualmente sem palavras, em choque. Seu melhor amigo, o alvo que ele sempre perseguira, havia morrido. Assim, de repente, descobriu-se que quando as pessoas estavam extremamente tristes, elas não sentiam nenhuma emoção. Eles apenas encararam, sem expressão, o meio cadáver, o parceiro familiar. Naruto! A pura agonia o despertou instantaneamente.
Enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto, o Sharingan de 3 Tomoe em seus olhos girou descontroladamente, finalmente se entrelaçando em um padrão de estrela de 6 pontas. O Mangekyou Sharingan de Sasuke nasceu. Devido ao surgimento de poderes externos como a Vila da Folha e Akatsuki, especialmente após a batalha contra as forças da Folha, o Uchiha Obito desistiu de controlar a Vila da Névoa. Essa crise permitiu que Momoshi Zabuza assumisse o poder rapidamente na Vila da Névoa. No entanto, devido à complexidade da equipe, ainda houve comentários desfavoráveis contra Momoshi Zabuza dentro da aldeia. Portanto, os Zambu atacaram, caçando os remanescentes e eliminando os pequenos encrenqueiros aterrorizados por Uchiha Obito. Pelo menos 1/10 dos ninjas da Vila da Névoa foram presos e encarcerados. A partir desse momento, Momoshi Zabuza passou a controlar completamente a Vila da Névoa. Além disso, aproveitando-se do poder dos ninjas, à medida que o poder dominante da Terra da Água desaparecia, Zabuza assumiu o controle total da Terra da Água. Essa grande reviravolta, espalhada por todo o mundo ninja pelo Diário do Mundo Ninja, deixou os outros 4 Kage, os outros 4 Daimyo e inúmeros Daimyo menores com sentimentos contraditórios. Isso também deixou as pessoas inquietas. Quanto a Naruto, a morte do deus ninja, Uzumaki Naruto, espalhou-se por todo o mundo ninja. Após usar um jutsu de substituição para fingir a própria morte, Naruto se transformou de forma macabra e compareceu ao próprio funeral. No funeral, todos os seus amigos pareciam estar chorando muito. Até Tsunade, que geralmente discordava dele, derramou lágrimas. Naruto não tinha percebido que a velha senhora se importava tanto com ele. Além disso, Naruto prestou atenção especial a um detalhe. Não importava quem comparecesse ao funeral, o foco estava em quem não comparecesse. Naruto então descobriu que quase todos tinham vindo. Mas por que quase? Porque Hinata não compareceu ao funeral dele. Após investigar, Naruto descobriu que, ao saber de sua morte, a jovem havia adoecido e ainda estava em coma. Que tragédia! Enquanto isso, Orochimaru estava agindo. Aproveitando a excelente oportunidade apresentada pela morte de Naruto, Orochimaru queria levar Sasuke embora discretamente. Desta vez, embora não tivesse marionetes Edo Tensei, Orochimaru estava muito confiante em sua própria força. Com a morte de Uzumaki Naruto, não havia mais ninguém na Vila da Folha que pudesse satisfazer a ambição de Sasuke. Sasuke não se recusaria a se juntar a ele. Na verdade, ele se tornaria ativamente seu subordinado. E de fato, Sasuke foi incitado com sucesso. Devido à morte de Naruto, ele se encontrava em um estado de intensa turbulência emocional. Com a morte de seu melhor amigo, Sasuke queria prosseguir com seu objetivo original, matar aquele homem. Orochimaru aproveitou a oportunidade para abordar Sasuke, ordenando a seus subordinados que o convocassem. Os dois se deram bem imediatamente. Uchiha Sasuke desertou. Sakura não conseguiu impedi-lo. Tsunade imediatamente deu uma missão, e um grupo de amigos liderado por Shikamaru colocou em prática o plano para resgatar Sasuke. Dessa vez, Sakura não era mais um estorvo, mas sim uma ninja poderosa. Sua força, embora não se comparasse à de Sasuke, estava entre as maiores de sua geração. Sem mencionar que ela havia se tornado aprendiz de Tsunade recentemente. Os ninjas da Folha perseguiram-nos, e Orochimaru enviou homens para os bloquear. Batalhas individuais e em grupo, os subordinados de Orochimaru proporcionavam o melhor treinamento de vida ou morte para esses jovens ninjas da Folha. Sakura teve uma atuação brilhante. A morte de Naruto a tornou mais forte. O campo de batalha final foi uma cena inesperada. Uchiha Sasuke contra Orochimaru. Orochimaru jamais imaginou que desejaria o corpo de Sasuke, enquanto Sasuke o queria como uma pedra de amolar. Orochimaru também não sabia que Sasuke já havia despertado o Mangekyou Sharingan. Assim, valendo-se de sua vasta experiência, Orochimaru conseguiu uma ligeira vantagem durante a batalha. Quando ele já achava que a vitória era certa, Sasuke liberou seu Mangekyou. Orochimaru morreu. Nesse exato momento, Naruto, após ter apreciado o espetáculo e terminado suas férias, decidiu retornar. Sasuke ficou surpreso. Seus amigos ficaram surpresos. Sasuke retornou à Vila da Folha e pediu desculpas por sua aventura. Naruto anunciou seu retorno. A ressurreição dos mortos da cinza surpreendeu toda a Vila da Folha, mas foi um choque de alegria. Seus amigos declararam em uníssono: choramos à toa. Com a morte de Orochimaru, mudanças enormes já estavam a caminho no mundo ninja. No entanto, após receber seu easter egg, Naruto ficou curioso sobre outros mundos. Ele decidiu não esperar e tomar a iniciativa. Primeiro, ele se concentrou em cultivar seu próprio pessoal. Ele reservou um tempo para visitar o Monte Myoboku, encontrou seu irmãozinho Gamabunta e então foi direto provocar a serpente astuta. Ele imediatamente lançou um ataque à caverna Ryushi. Naruto originalmente planejava capturar o sábio da serpente branca como animal de estimação de guerra, mas a criatura era muito astuta e escapou logo no início. Então Naruto se contentou com a segunda maior serpente gigante. No entanto, o motivo da atividade relacionada à cobra não era para um animal de estimação de guerra, mas sim para um determinado dispositivo. Depois que Naruto utilizou e modificou o corpo da cobra gigante, a casa do caramba do Myoboku abriu suas portas. Esta casa Myoboku era uma estrutura que Naruto criou usando o jutsu de selamento e habilidades de itens que podiam simular perfeitamente um ambiente real. Em resumo, uma arena de combate em pequena escala. Qualquer pessoa poderia escolher um oponente dentro do ambiente de genjutsu e travar um combate de vida ou morte. Naruto usou isso como uma ferramenta para controlar os ninjas da Folha. Além disso, com tempo livre, Naruto, usando o nome de Kakashi, começou a orientar o progresso de seus amigos. Até que um dia, Naruto recebeu uma notícia repentina. Alguém havia invadido sua parte do deserto, Horan, e foi imediatamente preso. Após o interrogatório, descobriram que essa pessoa era um ninja renegado da Vila da Névoa, Mukade. Ele havia fugido para cá para evitar o treinamento e a guerra iminente. Mukade ouvirá dizer que o rio Myaku estava escondido ali, uma fonte de chakra quase infinito.
Ele queria usar esse chakra para criar marionetes poderosas e dominar o mundo ninja. Infelizmente, o ambicioso homem foi derrotado pela equipe de patrulha da mina. Naruto ficou imediatamente interessado. Ao chegar em Horan, ele descobriu que de fato se tratava de uma antiga cidade perdida. Depois de usar seu Rinnegan para ler as memórias de Mukade, Naruto rapidamente localizou o Rio Myaku. Ao ver o selo, Naruto o achou extremamente familiar. Essa não era a kunai do pai dele? Naruto avançou diretamente, abrindo ousadamente o selo para testemunhar o poder do Rio Myaku, na esperança de utilizá-lo novamente. No entanto, uma coluna de luz intensa surgiu, fazendo-o viajar de volta no tempo? Nessa época, Horan ainda não era uma cidade próspera. Após confirmar de forma geral que poderia retornar através do selo, Naruto começou a explorar este mundo. Naquela época, a terceira grande guerra ninja ainda não havia começado, mas estava prestes a eclodir. Naruto usou o jutsu de transformação para parecer como um adulto e deixou Horan vagando pela Terra do Vento. Por coincidência, ele encontrou uma ninja, Pakura. Ela era muito bonita, tinha um corpo escultural e... seria uma pena não dar uma massagem com ventosas nessas costas maravilhosas. Após aquele suspiro, quando Pakura perguntou quem ele era, Naruto disse seu nome. Não vou mudar meu nome nem meu sobrenome. Eu sou Namikaze Minato. Namikaze Minato? Após esclarecer a situação, Naruto descobriu que Pakura estava competindo com Rasa pela posição de quarto Kazekage. E o momento atual? Naruto percebeu. Ele havia chegado cedo demais. Como ele havia viajado de volta no tempo, Naruto tinha muitas coisas que queria fazer, mas nem tudo havia acontecido ainda. Sem nada mais para fazer, Naruto viajou com a bela mulher, vagando pela Terra do Vento. Como um observador externo, Naruto testemunhou a competição interna pelo posto de quarto Kazekage. No caminho, sentindo um impulso, ele espancou preventivamente o Shukaku só para garantir. Embora Naruto não tenha demonstrado muita força, ele surpreendeu Pakura e os ninjas da Vila da Areia. Ser capaz de derrotar uma besta com cauda impiedosamente apenas com força física. Após passarem muito tempo juntos, Pakura, atraída pela beleza e pelo humor de Naruto, gradualmente se apaixonou por ele. Embora a beleza estivesse perfeitamente de acordo com as preferências estéticas de Naruto. No entanto, Naruto declarou, ele ainda não era adulto e era contra a lei. Entretanto, os ponteiros do tempo continuaram a avançar. Ao perceberem a força de Naruto, o apoiador de Pakura, o grupo de Rasa sentiu que não podia esperar mais. Finalmente, os superiores da Vila da Areia designaram Pakura para uma missão suicida. Naruto acompanhou Pakura casualmente até a Terra da Água para executar a missão. Assim, os dois foram, por coincidência e sem saber, levados a uma emboscada. Deveria ter sido uma situação de morte certa, mas infelizmente Naruto era incrivelmente forte. Nesse instante, Naruto percebeu de repente. Não é de admirar que ele nunca tivesse ouvido falar dessa bela mulher chamada Pakura em sua vida passada. Ela possuía um Kekkei Genkai raro, força considerável e era tão bela, e ainda assim permanecia completamente desconhecida? Descobriu-se que ela foi morta pelo seu próprio povo. Não, ela foi sacrificada como moeda de troca. Naruto confirmou que sem ele Pakura certamente teria morrido. Após explicar a situação para ela, Pakura desabou em lágrimas nos braços de Naruto. Por fim, ela aceitou a realidade. Naruto sugeriu, vamos lutar juntos e tomar aquele trono de Kazekage. Pakura recusou. Embora odiasse a Vila da Areia, para se tornar Kazekage com o poder de Naruto, provavelmente seria necessário um massacre em massa. Na verdade, ela ainda guardava uma pequena parcela de amor pela Vila da Areia e também entendia que a missão representava, na realidade, a escolha de muitas pessoas na aldeia. A ascensão de Rasa ao posto de Kazekage já era uma conclusão inevitável. Naruto achava que ela estava certa. A Vila da Areia era notoriamente pobre. Quem conseguisse gerar renda para a Vila da Areia era o Kazekage. Rasa conseguia extrair ouro da areia. Será que ela também conseguiria? Ela só conseguia desinfetar pessoas. Mesmo que a aldeia não a tivesse traído, ela provavelmente não teria se tornado Kazekage. Pakura decidiu viver uma vida de liberdade com Naruto. Inicialmente, Naruto não queria concordar, mas ao ver o rosto dela, bem, ele acabou concordando a contragosto. Viajar com uma mulher bonita era certamente mais interessante do que viajar sozinho. Em breve, a terceira grande guerra ninja chegou ao fim. Durante esse período, para concluir sua missão, voltar para casa e viajar para outros mundos rapidamente, Naruto monitorou constantemente o Uchiha Obito durante a guerra. Ele queria descobrir o que o Uchiha Obito estava realmente planejando. Então ele descobriu o Zetsu Negro escondido na caverna, e aquele antigo imortal, Uchiha Madara? Após ouvir atentamente o plano Olho da Lua, Naruto compreendeu. Descobriu-se que o objetivo dessas pessoas era usar o plano Olho da Lua para colocar toda a humanidade sob um genjutsu, alcançando assim a paz mundial. Tis. Naruto ficou completamente sem palavras. Isso era considerado paz? Ele jamais imaginara que o Uchiha Madara fosse tão ingênuo. Uma civilização sem pessoas não tinha sentido. Qual era a diferença entre uma civilização humana sob o domínio do genjutsu e uma civilização onde todos abandonavam seus corpos para entrar em um mundo virtual? Naruto apenas balançou a cabeça negativamente. No entanto, ao notar a figura completamente vestida de preto, Naruto ficou curioso. Quem era aquele cara? Zetsu Negro? Ele parecia um produto da liberação Yin Yang, alegando ser a vontade de Madara? De jeito nenhum, cara. Esse Naniko, Uchiha Madara, pode ter envelhecido e se tornado um velho à espera de um par de Rinnegan, mas ele não conhecia a liberação Yin Yang. Com a cabeça cheia de perguntas, Naruto suspeitou de uma conspiração. Felizmente, isso permitiu que Naruto entendesse a origem do Rinnegan e Nagato. Em seguida, Naruto monitorou tudo, observando meticulosamente seus arranjos nas sombras. Até que chegou o dia do ataque da raposa de 9 caudas.
Após o Uchiha Obito fugir, e quando a raposa de 9 caudas estava prestes a matar seus pais, Naruto apareceu. Tudo mudou. A raposa de 9 caudas estava completamente destruída. Naruto derrotou a raposa de 9 caudas com várias formas do Rasengan, e os vários tipos de Rasengans entusiasmaram Minato, deixando-o ainda mais curioso sobre a identidade do recém-chegado. Em seguida veio a sua sistemática com vários jutsu elementais. Até a liberação de Madeira apareceu. Resumindo, Naruto demonstrou sua força formidável. Por fim, Naruto interveio pessoalmente e selou metade da Kyuubi em sua mãe e a Kyuubi Yang em si mesmo. Sua mãe foi salva. Foi uma sensação incrivelmente estranha olhar para aquele seu minúsculo eu de bebê. Naruto achou que seus pais deveriam tê-lo reconhecido após seu aparecimento repentino. No entanto, ele não disse nada. Ele simplesmente deu aos dois um sorriso radiante e usou o deus voador do trovão para partir. O deus voador do trovão? Minato ficou momentaneamente atônito. Ao se lembrar da cor do cabelo e dos olhos, ele entendeu. Em seguida veio um alívio imenso. No entanto, Naruto esperava que Minato não tivesse expectativas muito altas em relação ao próprio filho. Pelo menos, não tão alto quanto ele está atualmente. Porque Naruto percebeu que o corpo do garotinho parecia conter o Naruto original, e não sua própria consciência como um transmigrador. Nesse ponto, o propósito de Naruto neste mundo estava completo. Antes de voltar, Naruto se despediu de Pakura. Pakura, que estava com ele há muitos anos, estava em lágrimas. Naquela noite as palavras eram desnecessárias. Aqueles que entendiam, entendiam. Ao atravessar o rio Miyako mais uma vez, Naruto retornou. Mundo Ninja, seu rei está de volta. Ao retornar, Naruto ficou surpreso ao descobrir que seu corpo, que havia amadurecido no passado, havia milagrosamente regredido à sua idade original. Seria este o milagre do rio Miyako? Naruto ordenou que o rio Miyako ali presente fosse cuidadosamente guardado. Quando o selo for rompido da próxima vez, ele poderá voltar, certo? Pouco tempo depois do retorno de Naruto, o mundo ninja mergulhou em guerra. Como líder da raiz da Anbu, Naruto começou a operar em escala global para concretizar seu plano original para o mundo. Ele utilizou principalmente a habilidade obtida do Zetsu branco para espalhar seus clones pelas principais vilas ocultas. Aproveitando-se dessa enorme vantagem informacional e da poderosa força de seus clones, ele constantemente minava ambos os lados da guerra, permitindo que seus subordinados acumulassem conquistas e fossem promovidos rapidamente. Diante do colapso da linha de frente da Terra do Relâmpago, Naruto criou um poderoso fantoche, o Dragão Nutridor Loiro. O Dragão Nutridor jurou tornar a Terra do Relâmpago grande novamente e então avançou para a batalha. O Dragão Nutridor usava espiões no País da Terra e na Terra do Vento para acumular mérito constantemente e subir de posição. Com o avanço da guerra, a organização Akatsuki não podia mais permanecer inativa. O motivo era que Naruto queria terminar a missão e voltar para casa rapidamente. Assim, seu subordinado, a unidade Uchiha 1, colaborou novamente com Nagato para libertar a 2 caudas e a 8 caudas. Após essa colaboração, Nagato decidiu acelerar o plano. Consequentemente, o mundo ninja foi mais uma vez mergulhado no caos. Primeiro, a Vila da Areia na Terra do Vento sofreu, e o Jinchuriki de uma cauda foi capturado. Isso representou um grande golpe para eles em tempos de guerra. Devido à presença de Uchiha Obito e Uchiha Hong na Akatsuki, o progresso na coleta das bestas com cauda foi incrivelmente rápido. A cauda de uma cauda, a cauda de 2 caudas, a cauda de 3 caudas, a cauda de 4 caudas, até a cauda de 9 caudas. Naquele dia, o céu estava vasto e sem nuvens. A Vila da Folha acolheu certa pessoa que carregava um saco de arroz. Enquanto Uzumaki Naruto estava fora de casa, Nagato foi direto para a Vila da Folha. Destruição, morte e aquele Super Shinra Tensei. Quando todos na Vila da Folha já estavam desesperados, Naruto apareceu. Mesmo enfrentando o Uchiha Obito e os 6 caminhos de Pen, Naruto liderou o ataque, derrotando todos eles. Quando seu irmão mais velho, Nagato, perguntou: "Como você vai alcançar a paz no mundo ninja?", Naruto ergueu o punho. "Irmão mais velho Nagato, isso serve?", Nagato completamente subjugado: "Sim, com certeza." Naruto mais uma vez se tornou salvador da vila. Ele chegou a usar a técnica do caminho exterior, Sansara da vida celestial, para ressuscitar a maioria dos aldeões que haviam morrido. As ações de Nagato, embora mal intencionadas, acabaram beneficiando a todos. A coleta das bestas com cauda levou todas as principais vilas ocultas, com exceção da Vila da Folha, a perderem suas bestas com cauda. Isso, em certo momento, causou uma pausa na guerra. A cúpula dos 5 Kage foi convocada. Vale mencionar que, como a 5ª Hokage foi deixada em coma por Pen, Naruto a sucedeu como 6º Hokage, conforme o acordo anterior. Nessa reunião dos 5 Kages, Naruto percebeu que o Mizukage do País da Água, Zabuza, era um homem de igual para igual. O Kazekage do País do Vento também era um homem de igual para igual. O Raikage do País do Relâmpago, o Dragão Loiro Nutridor, que se tornou Kage principalmente porque outros competidores estavam mortos ou desaparecidos, também era um homem de igual para igual devido às suas conquistas em tempos de guerra. Naruto então percebeu: 4 dos 5 Kage estavam efetivamente sob sua influência. Neste momento, o inesperado aconteceu. Uchiha Obito apareceu de repente na reunião e declarou guerra às 5 grandes nações e aos 5 Kage. Este era o verdadeiro Uchiha Obito. Era o verdadeiro Uchiha Obito sob o controle de Naruto. 1 ou 2 anos antes, Obito foi descoberto acidentalmente por Naruto, que estava rastreando um Zetsu branco, e foi imediatamente modificado. Naruto agora queria acelerar o progresso do mundo, e foi por isso que essa cena aconteceu de repente, para cumprir o objetivo de Zetsu Negro e de Naruto, alcançar o Plano Olho da Lua. Embora não soubesse o verdadeiro propósito de Zetsu Negro, Naruto sabia que uma vez que o Olho da Lua estivesse completo, o chefe final, Otsutsuki Kaguya, certamente apareceria.
Caso contrário, por que Zetsu Negro estaria se esforçando tanto? Então, Naruto decidiu acelerar as coisas e ajudar Zetsu Negro a alcançar seu objetivo mais rapidamente. E tudo isso sob a supervisão de Naruto. Devido à morte de Orochimaru, Zetsu Negro inesperadamente se aliou a Kabuto. Zetsu Negro vinha colecionando vários cadáveres desde que aprendeu sobre o Edo Tensei anos atrás. Tudo isso acabou sendo muito útil. Essa grande guerra não exigia tecnicamente uma declaração aos 5 Kage. Mas quem era Naruto? O homem determinado a ser o salvador do mundo ninja. Essa era a oportunidade perfeita para arrastar as outras vilas para o conflito. Caso contrário, uma batalha entre Konoha e Zetsu Negro não seria tão emocionante quanto uma grande guerra ninja. A guerra ninja começou. O surgimento de diversas figuras do Edo Tensei fez com que o mundo ninja experimentasse, pela primeira vez, o terror desse tipo de guerra. Uchiha Madara surgiu, lutando contra as forças ninja coletivas. Seu poder redefiniu a compreensão do mundo ninja e até mesmo dos 4 Kage. Mas quando ele tentou dançar, foi derrotado por Uzumaki Naruto. Até que Madara foi ressuscitado por Obito e obteve com sucesso o Rinnegan. Uzumaki Naruto, sem o Rinnegan, foi atacado de surpresa, teve a raposa de 9 caudas extraída e quase morreu. Felizmente a loja o ajudou, dando-lhe outra raposa de 9 caudas para que ele pudesse sobreviver. Durante esse período, Sasuke morreu acidentalmente. Então, ele ressuscitou novamente? Essa reviravolta deixou Naruto perplexo, que se preparava para resgatá-lo. Cara, eu nem fiz nenhum movimento ainda. Sasuke, ao retornar, adquiriu instantaneamente o Rinnegan, e todo o seu ser exalava a aura de um poderoso guerreiro. Naruto, um velho quer que você morra. Droga, suma daqui. Uchiha Madara tornou-se extremamente arrogante, transformando-se no Jinchuriki das 10 caudas e ativando o Genjutsu Supremo, Tsukuyomi Infinito. Sasuke originalmente pretendia usar seu Susanoo para ajudar Naruto a resistir. Mas por que Naruto precisaria disso? Com sua resistência de 500, nem mesmo um Genjutsu insignificante o arranharia. Naruto observava Uchiha Madara atentamente, ainda curioso para saber como ele conheceria Otsutsuki Kaguya. Nesse instante, o inesperado aconteceu. Enquanto proferia seu discurso de vitória, Madara foi apunhalado no peito por Zetsu Negro. Então, Madara se transformou surpreendentemente em uma grande beleza? Naruto confirmou. Essa era Otsutsuki Kaguya que ele tinha visto na arena de combate. Inicialmente, Naruto pensou que Kaguya ainda estivesse no auge de sua forma, mas agora, de repente, ele se sentiu um pouco hesitante em lutar contra ela. Deixa para lá. Lutar? Ele esperava que o chefe final fosse implacável, mas porque essa Kaguya era um pouco cabeça de vento. Uma chefe final cabeça de vento? No fim, Kaguya foi derrotada pelo incrivelmente poderoso Naruto, ficando caída no chão, incapaz de se levantar. É isso! Sasuke disse que um velho chamado Otsutsuki Agoromo havia lhes dito para selar Kaguya na lua. Naruto contemplou seus objetivos finais. Tornar-se Hokage. Derrote Otsutsuki Kaguya. Estavam todos completos. Olha que beleza. Selá-la? Possível, mas desnecessário. Após selar e levar embora o tagarela Zetsu Negro, Naruto se preparou para ter uma conversa racional com Otsutsuki Kaguya. Kaguya era de certa forma racional, mas a existência da 10 caudas havia influenciado sua mente. Naruto imediatamente extraiu a 10 caudas de seu corpo. A comunicação agora estava fluindo sem problemas. Kaguya afirmou, eu também sou uma vítima. Tudo foi feito para resistir aos alienígenas. Naruto expressou sua compreensão. Tendo testemunhado a força de Naruto, Kaguya decidiu não tentar se tornar a Jinchuriki das 10 caudas novamente. Naruto também separou as 10 bestas com cauda, dando a cada uma delas suas próprias escolhas. Nesse momento, Naruto percebeu que Sasuke parecia ter algo a dizer. Qual o problema? Tem algo a dizer? Por causa do incidente com Itachi, Sasuke tinha alguns pensamentos em mente, mas lembrando-se da força que Naruto acabará de demonstrar e daquele par de Rinnegan, ele sabiamente optou por ficar em silêncio. Nada. A guerra ninja terminou. No dia seguinte, havia uma enxurrada de notícias elogiando a força de Naruto de todos os ângulos. O Salvador. Uzumaki Naruto. Jiraiya ficou frustrado com isso. Naruto tinha apenas 14 anos. Naruto, o Hokage Salvador, iniciou a transformação do mundo ninja. Esse processo, aliado à propaganda jornalística, às suas próprias ações e à cooperação de seus 4 subordinados Kage, inaugurou uma grande transformação no mundo ninja. Todo o processo foi fácil e agradável para Naruto, já que ele não era quem realizava o trabalho principal, ele apenas propunha os planos. Até o ano em que Uzumaki Naruto completou 18 anos, o mundo ninja foi unificado. Naruto se tornou o único sol do mundo ninja. Após unificar o mundo ninja, Naruto sentiu que todas as suas tarefas estavam concluídas e decidiu encerrar a missão. Na realidade, na quente cidade de Tóquio, sob a Torre de Tóquio, Naruto estava de pé, galantemente no topo da torre, com vista para toda a cidade. Eu, Uzumaki Naruto, voltei. Fim do vídeo. Projeto já completo no Patreon. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado! Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!